Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos para mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro didático. Nós já conversamos anteriormente e assim, né, às vezes nós criticamos tanto, às vezes, o governo, é claro, sabemos aí que os dados estatísticos referentes à questão da educação no Brasil eles não são bons, né? Eles não nos alegram, não alegram o nosso coração. Mas o Programa Nacional do Livro Didático, ele é muito bem desenhado e ele oportuniza todos os profissionais da educação a participarem, a votarem, né? E os livros hoje, eles são regionalizados, logicamente, que quando o professor ele recebe o livro didático para análise, ele tem que seguir todo o protocolo do Programa Nacional do Livro Didático. E aí cabe ao setor pedagógico a fazer esta orientação, tá? Cabe ao setor pedagógico fazer esta orientação. Então, isso é muito, muito, muito importante. Então, o que você analisa? Você analisa os textos, você analisa as figuras, você analisa a gramática, se tem algum erro. Por exemplo, se você tiver lá um livro de história, a questão das datas, da linha do tempo. Se você vai analisar um livro infantil, é um livro de língua portuguesa infantil, as estratégias de ensino, as figuras. Eu já fui avaliar livro didático que a figura estava assim, por exemplo, a figura estava correta, mas a legenda não. Então, não é simplesmente você pegar o livro e fazer assim, né? Vou dar uma olhada assim. Ah, tá bom. Não, né? E o professor também tem que avaliar o livro do professor. Então, vem o livro, que é para utilizar com os estudantes, e vem o livro do professor, que é o caderno, que eu diria assim, que muitos chamam de caderno pedagógico. Vamos chamar de quê? De caderno pedagógico. Então, é muito importante seguir esse protocolo, o setor pedagógico, chamar esses professores, criar as comissões. Então, a comissão de professor para avaliar cada componente curricular, então, por exemplo, geografia, história, hoje é ciências sociais, ciências naturais, língua portuguesa. Então, é muito importante que tudo isso seja realmente feito de uma maneira que todos participem. De repente, pode até envolver. Opa! Desculpa aí a tossezinha, né? Pode até envolver os estudantes. Fazer uma preliminar, né? Perguntar. E lógico, né? Aí o livro didático ele tem que ter relação com o quê? Com a proposta pedagógica dessa escola. O livro não, se é uma escola mais tradicional, se é uma escola inovadora. É claro que hoje procura-se, tá? Vamos ver se eu consigo colocar o slide, senão eu vou ter que ir falando, ele não está abrindo. Ele não está permitindo eu compartilhar o slide. Eu vou fazer mais uma tentativa, senão eu vou ter que trabalhar sem o slide. Vamos lá. Ó, ele está aberto, ó.
Vamos deixar aqui, vamos tentar mais um. Quem sabe dá certo. Eu não sei por que tem material que eu não consigo compartilhar, ó. Ó. Uh-uh. Vamos ver. Eu tentei de um outro jeito, ó. Ó, não deu. Não vai dar, eu vou ter que falar aqui do slide mesmo. Então, o Programa Nacional do Livro Didático, tá? Nós temos aqui. Então, esse material aqui, ó, é o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio. Então, tem aqui, né? Tem aqui a questão do Programa Nacional do Livro Didático. Então, tem o decreto 9.099, de 2017 ainda, que ele é que fundamenta o Programa Nacional do Livro Didático, que é avaliar, disponibilizar obras pedagógicas, literárias, sistemáticas, as escolas públicas de educação básica, infantil, as filantrópicas, as particulares, não pode, né? O livro didático, o Programa Nacional do Livro Didático, ele vai atender quem? As escolas públicas, as filantrópicas, a de terceiro setor, sem fins lucrativos. Tá? Sem fins lucrativos aqui. Então, voltando lá. Então, ele vai aprimorar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas, na educação básica, na qualidade da educação, garantir o padrão de qualidade do material de apoio à prática educativa. Então, o livro didático ele não pode ser um fim. Pode ser, eu tenho um livro didático, eu tenho que trabalhar o livro didático, mas ele não pode ser esquecido. Gente, chega a me doer o coraçãozinho, a alma, quando eu adentro uma escola e vejo aquela pilha de livro didático sendo menosprezado, às vezes num depósito, no quartinho dos fundos. No quartinho dos fundos, não. Como é que eu quero educar, ensinar essas crianças, esses estudantes, esses adolescentes a lerem? Se eu, como profissional, eu, como gestor, como pedagogo da escola, não valorizo o livro didático. Aí é que está. Né? O amor ao livro. Então, vamos ficar atentos a isso. Democratizar o acesso às fontes da informação e da cultura. Então, a democratização do livro didático já começa na escolha. Já começa na escolha. E mesmo que já chegou o livro didático na escola, tá? E o professor percebe que às vezes não foi ele que escolheu, porque é feito todo um procedimento, um protocolo, é feita uma votação, de repente, não foi ele que escolheu esse livro didático, ele acha algum erro, ele deve avisar o Programa Nacional do Livro Didático, ele deve protocolar a reclamação.
E também nós temos muito, a gente foca muito nas reclamações, mas também elogiar. Elogiar, compartilhar. Olha, eu trabalhei tal projeto, nós trabalhamos, eu e os estudantes, isso, deu tal resultado, foi muito bom esse texto, a leitura desse texto, o exercício, o projeto. Enfim, também elogiar, né, pessoal? Oi, tem alguém entrando na minha gravação, eu acho que você está na aula errada. Bom, alguém entrou na minha aula aí enganado, não faz mal. Fomentar a leitura e o estímulo à atitude investigativa dos estudantes. Então, a proposta do livro didático não é abrir a página e dizer assim, copie, né? Eu cansei e canso, às vezes, de adentrar a escola e vejo esse tipo de atitude do professor, pessoal. Coloquem lá, copie o livro da tal página. Copiar o quê? Para quê? Tá? Então, não, vamos discutir, fazer uma leitura em grupo, fazer um colóquio, fazer uma roda de conversa, ir além do livro didático. Eu trabalhei muito tempo numa escola e eu conseguia fazer um trabalho bem. Eu trabalhava num laboratório de informática, isso faz muitos anos. E eu trabalhava no laboratório de informática, eu fazia um trabalho bem bacana com os professores, tá? Com os professores e com a bibliotecária. E aí, né, o texto que a professora estava trabalhando no livro didático, eu ia com eles no laboratório de informática e fazia mais pesquisa. É lógico que eles gostavam de jogar, então eu dividia a aula, né? Ai, professora, vai ter joguinho? Então eu dividia a aula, dava 10 minutos de joguinho. Gostava de jogarem, né? Jogos educativos, logicamente. Tudo é negociável aí, né? Com essa meninada. Apoiar a atualização, a autonomia do desenvolvimento profissional do professor. Então, também deixar que esse professor precisa participar desse livro didático. E tem professores que são bem críticos, eles têm o senso crítico bem aguçado, isso é muito bom. Tem alguns professores que falam, mas o livro já vem para nós. Ele vem, mas você não é obrigado a aceitar. A escola pode se posicionar e dizer, esse livro nós não queremos. Tá? Apoiar a implementação da base nacional curricular, logicamente, colegas, hoje nós temos uma base nacional curricular, que também foi construída nacionalmente, ela também foi construída nacionalmente. Eu acho que você está na aula errada. Eu também, acho que a minha estudante entrou no horário errado, eu estou gravando aula, mas tudo bem. Isso acontece, né? Então, nacionalmente, nós temos aí a questão da base nacional. Bom, diretrizes do Plano Nacional do Livro Didático, o respeito ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Isso é importantíssimo. Nenhum texto deve ser enfiado goela abaixo, como certo, como errado. A leitura, a literatura, ela deve ser debatida, provocada, instigante. O respeito às diversidades sociais, culturais e regionais. Então, aqui, a regionalidade do livro didático.
E eu ainda vou além. Não é só Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, né, o Sudeste. Não, às vezes nós temos questões diferentes dentro da própria cidade. Olha Curitiba. Curitiba, você vai num bairro, é mais predominante a cultura italiana, e assim, a outra mais holandesa, mais japonesa, tem tudo isso. O respeito à autonomia, o respeito à liberdade e o apreço à tolerância. A garantia, a transparência, os processos, o novo ensino médio, gente. Então, o Plano Nacional da Educação, do Plano Nacional do Livro Didático, ele já teve que sofrer as mudanças aí do novo ensino médio. Então, ele já teve que sofrer aí. Então, nós temos aqui a Lei de Diretrizes e Bases, que é a base, claro que ela já sofreu algumas alterações. A atualização das diretrizes curriculares, a homologação da base nacional, que foi em dezembro de 2018, e aqui a proposta do ensino médio, as competências da língua portuguesa e tecnologia, da matemática e a língua portuguesa, as ciências naturais, as ciências humanas, e o processo, de avaliar as obras didáticas, os recursos digitais. Aí tem o edital, as escolas receberam os editais aí, então a primeira obra a ser avaliada é o projeto de vida. Em 2021, temos em 2022 as obras específicas, a formação continuada, os recursos digitais e as obras literárias. Os ciclos de avaliação, daí tem as datas, tudo certinho, as obras, a área de conhecimento. Então, o governo, o Ministério da Educação, ele encaminha esses documentos. As datas específicas, tem que entrar lá no portal, tem que avaliar aquele livro, então é tudo bem certinho. Então, por isso que o setor pedagógico ele tem obrigatoriedade de orientar os professores. E, às vezes, o pedagogo ele tem muita atribuição à própria gestão, os diretores, os coordenadores, algumas escolas têm coordenadores também, tem diretor, vice-diretor, coordenador, pedagogo, outras já não tem, porque tudo depende aí do número de alunos, que aí a disponibilidade de ter coordenador ou não. Então, organizar, às vezes, é bem importante, colegas, criar uma comissão, criar aqui uma comissão do livro didático. Receber aqui o ensino e aprendizagem, a efetivação, o foco, considerações gerais, o protagonismo juvenil, as escolas que acolhem a juventude, a sociedade contemporânea, as atitudes cooperativas, contextualização do conhecimento, problemas da realidade, a violência, o conflito. Então, tem que seguir lá todo o edital. A inferência, você tem que ter argumentação também para não concordar com aquela foto, aquele texto. A cultura da paz, o pensamento computacional, análise crítica, criativa, tomada de decisão, boas práticas, o programa internacional, o PISA, e as obras, Então, eu tenho lá as obras do conhecimento, promover
promover uma trajetória escolar que faça sentido para os jovens, engajá-los nas transformações sociais, no diálogo, nos planos, no conhecimento, nas habilidades, nas atitudes, nos desafios. A questão aqui, ó, nós temos, então, as linguagens e suas tecnologias, a matemática e as tecnologias, as ciências da natureza, né, que hoje esse é o termo correto, alguns ainda vão usar só ciências ou ciências naturais, então, as ciências da natureza, as tecnologias, as ciências humanas e sociais, a língua portuguesa, a língua inglesa, as ciências sociais. Então, eu tenho a matemática, a linguagem, as ciências humanas. Os 6 volumes, então é bastante coisa para avaliar. Por isso que, às vezes, o pedagogo ele não consegue abraçar isso sozinho, tem que criar aí as comissões. Eu, particularmente, eu vejo isso ser muito bom, você criar lá as comissões. Então, eu tenho lá as linguagens e suas tecnologias, a matemática, as ciências, os 6 volumes, que eu tenho que avaliar, as obras do conhecimento, as áreas de linguagem, daí eles vão mandar lá um número X de obra, língua inglesa. Aí eu tenho a questão interdisciplinar. Eu também tenho que avaliar se esse livro ele está trabalhando a questão da interdisciplinariedade. O que é a interdisciplinariedade, pessoal? O que é a interdisciplinariedade? A interdisciplinariedade é o que é? O que é? Pensem comigo. A interdisciplinariedade é o diálogo, é o diálogo entre os demais componentes. É a integração. Então, eu vou trabalhar a matemática e a língua portuguesa, vou trabalhar a matemática e as ciências da natureza. Vamos lá, Ivani Fazenda, grande contribuidora, no processo da educação e da interdisciplinariedade. A matemática, a língua portuguesa, as ciências da natureza e as ciências humanas. Aí nós vamos ter aqui as linguagens e suas tecnologias, análise, os textos, a questão interdisciplinar, que eu acabei de falar, que eu vou trabalhar o diálogo entre as áreas, a questão da interdisciplinariedade, as ciências da natureza, as ciências aplicadas, assegurar a aquisição das competências. As obras, o manual do professor, como eu já falei anteriormente, ele também precisa ser avaliado. A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, os conteúdos, as competências, as questões chaves. O que eu preciso avaliar aqui? Reflexões sobre o papel do professor, do estudante, da formação integral, dos aspectos éticos, da autonomia. Hoje nós não utilizamos mais temas transversais, mas são os temas contemporâneos, Temas transversais e contemporâneos, as culturas juvenis, o projeto de vida, a saúde, a cultura de paz, o ensino e argumentação, a interferência dos processos de leitura, o pensamento computacional, a utilização de metodologias ativas. Então, isso nós temos trabalhado bastante, discutido muito, a questão das metodologias ativas.
a sala invertida, o uso de tecnologias diferenciadas, sejam elas tecnologias simples, como a colagem, o recorte, a pintura, ou tecnologias mais complexas, como o computador e outros, né? Tudo que vai na tomada e aperta o botãozinho. Bom, espera-se que o novo ensino médio se organize, que trabalhe a pluralidade cultural, o respeito, os interesses, as aspirações, a integralidade desses estudantes, a formação intelectual, as dimensões física, social, emocional, cultural e da aprendizagem. Complexas aqui, o mundo, exercer a cidadania plena. As possibilidades e sugestões de trabalho, as áreas do conhecimento, as informações complementares, aqui, os objetivos, as justificativas, as competências, as abordagens metodológicas, isso se tem discutido muito. Pessoal, nós temos uma infinidade de estratégias para você elaborar a sua aula. Então, o professor, ele tem obrigatoriedade de entender o projeto político-pedagógico dessa escola, ter acesso à base curricular, verificar quais as adaptações dessa base curricular nacional que essa escola fez, saber fazer um plano de ensino, plano de aula, elaborar esse plano de aula, criar estratégias diferenciadas, momentos de aulas diferenciadas, tá? Aqui, o livro do estudante impresso, o manual do professor e o material. Hoje tem o vídeo tutorial, a coletânea de áudios. Tá? Então, o Ministério da Educação, além do livro impresso, ele também tem criado os vídeos, os tutoriais, que pode, fazer uma reunião, aproveitar o momento da atividade, da hora atividade desse professor, estar discutindo. Assim, eu quero fazer um apelo. Vamos respeitar o livro didático. Por gentileza, por favor. O lugar do livro didático não é no quartinho do fundo. Tá? A questão aqui das obras específicas. Então, eu vou ter a língua portuguesa, a língua inglesa e ciências naturais aplicadas, o diálogo. Você sabe por quê? Eu não tenho acesso. Competências gerais, competências específicas, habilidades relacionadas à língua. Então, aqui, eu estava lendo aqui que nós não temos acesso, às vezes, a algumas informações aí. Estava lendo uma atividade complementar aqui. Então, a questão das competências gerais, das competências específicas, das habilidades, da capacidade de observar, da visualização, da organização, da comunicação, das expressões, do protagonismo, da análise de textos, das 3 outras obras do conhecimento, da matemática, das tecnologias, das ciências humanas aplicadas, da aprendizagem, a obra da língua inglesa, então, o pessoal aí de letras, tá? Então, eu tenho que ter competência para avaliar a questão da língua inglesa.
reconhecer esse quadro europeu comum, a integridade, as ciências sociais aqui aplicadas ao diálogo, então, as competências também específicas relacionadas às ciências humanas, sociais, será que esse livro promove o diálogo? Será que ele trabalha a questão da interdisciplinaridade? Ele dá a possibilidade desse estudante criar outras atividades, outras pesquisas, a liberdade do pensar, a valorização. Então, tem aqui toda a questão do número de páginas de cada livro, a entrega das obras, como será distribuído. Então, até 2022, é para que as escolas já tenham todas as obras eu estou falando aqui do ensino médio, tá? Eu dei foco maior no ensino médio. Porque os livros didáticos do ensino fundamental 1 e 2, eles já estão adaptados à BNCC, que ela já foi implantada há mais tempo. Então, do ensino médio, até 2022, todos os livros didáticos, eles deverão estar adaptados, tá? Adaptados a um novo ensino médio, tá? A um novo ensino médio. Tá ok? Então, obras reutilizáveis com ciclo de 3 anos. Então, geralmente, a questão do PNLD ele é feito antecipadamente, toda, né, a construção do livro, é escolhido o autor, as editoras, quem vai escrever o livro, vai editar, vai fazer a impressão desse livro, tudo isso, né? Tudo isso, e mais a questão aqui, daí depois já a questão da programação desses livros chegarem às escolas para serem avaliados. Então, são 3 anos de utilização do livro. Salvo que ocorra alguma mudança em algum conteúdo, daí não dá para você utilizar o livro, às vezes, na totalidade. Então, aquele conteúdo você não usa. Muda um dado, né? Então, a preparação da avaliação, o edital, a inscrição, a validação e a avaliação. Realizar a chamada pública, desenvolver instrumentos sistemáticos, selecionar, designar as obras. Então, não é fácil, pessoal. Pense a logística, ela não pode ter erro. Não pode ter erro. Avaliação pedagógica, então, uma comissão técnica do próprio Ministério da Educação para avaliar, a própria escola, as equipes de avaliação, a seleção, a remuneração das equipes, tá? A definição da comissão técnica. Então, o ministro da Educação seleciona, né, claro, a equipe dele, tá? Então, tem aqui, ó, os currículos que são encaminhados, a portaria, a publicação. Então, aqui são os membros, né, de 2021. Tá? Então, então, tem aqui a maioria, claro, todos são aqui da comissão de 2020. Atribuições à comissão, então, subsidiar a elaboração do edital, a convocação, a definição, orientar e supervisionar, validar os resultados, assessorar o Ministério da Educação, o banco de avaliadores, aqui, então, a pessoa, quem quer se inscrever, né? O processo de avaliação, então, os cadernos,
a coordenação, os critérios da avaliação pedagógica, a aprovação, a reprovação, então não é fácil. Aqui, tem aqui o número, né, de obras que foram aprovados. Isso aqui foi, eu acho que é o exemplo de 2020. 2021, 2000 aqui algumas estatísticas nós vamos ter aqui sobre o livro didático. Tá? Então, eu os convido para que vocês adentrem lá na página do Ministério da Educação, procurem o Programa Nacional do Livro Didático, olhem o livro didático da área de vocês, então, quem é da língua portuguesa, quem é de história, geografia, verifiquem essas obras, façam esse exercício de análise da obra do livro didático. É bem importante. Então, tem lá a pontuação, é feito toda uma estatística. É lógico, se o governo contratou um escritor, por exemplo, para escrever lá o livro de língua portuguesa do 6º ano, e ele teve um número de aprovação significativa, o próximo ano não pode mais ser aquele autor. Então, vocês pensem, não pode ter erro. Primeiro, tem que contratar um bom escritor. Aí, todo o processo de avaliação desse livro didático. E esse livro, ele tem que ter, tem todo um processo, às vezes esse autor, mesmo que ele já escreva, ele também precisa participar de uma formação para que ele possa seguir as diretrizes, tá? As diretrizes daquele livro didático. Então, recapitulando, qual é o nosso papel enquanto professor em relação ao livro didático? É respeitar o livro didático, avaliar o livro didático, fazer o uso desse livro didático, de uma forma competente. De uma forma competente. De uma forma competente. E você não eu só vou usar o livro didático. Não. Você pode usar o livro didático, você pode usar o livro didático, usar outros textos, sair, como eu sempre brinco, sair da casinha. Não é para entrar na casinha. É para sair da casinha, sair do livro didático, criar estratégias diferenciadas para trabalhar aqui com competência. Primeira coisa, você vai levar o livro didático para a sala de aula e deixar que o quê? Que os estudantes primeiro explorem ele. Explorem, deixa folhear, ver qual é o texto que esse estudante tem interesse. Aí depois você vai seguindo o livro didático. Você é obrigada, peguei aqui um livro aqui. Você é obrigada a trabalhar ele na sequência? Não. Você é obrigada a trabalhar ele na totalidade? Também não. O professor tem autonomia. Claro que nós não podemos ser ingênuos, porque muita coisa vai depender de quê? Do setor pedagógico, da cobrança dessa gestão. E daí eu vou abrir um parênteses. Escola particular que adota
que adota o livro didático, ou caderno pedagógico, ou caderno didático. O nome aí tem vários, né? Usam nomes diferenciados. Usam nomes diferenciados. Então, às vezes, tem a obrigatoriedade dos pais. Como, né? Eu comprei o livro e agora o professor não está usando o livro. É aquela história. O professor pede um monte de caderno, aí ele imprime, né? Ele faz a impressão de todas as atividades e cola a atividade no caderno. Para que pediu o caderno? Não precisa pedir caderno. Se você vai trabalhar com atividades impressas, para que você vai fazer um pai gastar dinheiro com caderno? Então, põe numa pastinha. Pronto, vamos economizar dinheiro, né, gente? Olha, tá difícil de ganhar um dinheiro, né, pessoal? Tá complicado aí, tá? Então, então nós temos que pensar nisso, pensar nessa questão. Uma outra coisa, justificar. Então, se você trabalha numa escola particular, é mais sério, porque assim, infelizmente, a cabeça do povo está mudando, mas ainda falta muito. A escola pública ela não é gratuita. Alguém banca? Quem é que banca? Quem paga os impostos? Rigorosamente, eu pago imposto, não é pouco. Então, tem que acabar isso. Tá? Os pais têm que cobrar. Cadê o livro didático? O governo não mandou o livro didático? Por que a escola não está usando? Tá? Aí um dia eu fui dar um curso, agora eu lembrei disso. Eu fui dar um curso não, fui fazer uma fala, né? Dar uma palestra aí numa escola. Aí daí eu fui falar de estratégias diferentes, que o professor deve criar estratégias diferentes e tal. Daí a vice-diretora estava na fala, né? Na roda de conversa, e falou tristemente para mim, eu lembro da carinha dela até hoje. Até hoje eu lembro da carinha dessa gestora, né? A vice-diretora. Olhou para mim e disse, professora, eu tenho verba. Eu tenho verba. Eu passo a lista de material eu passo a lista de material todo final de mês. Sabe o que eles me pedem? Folha e cópia. Eu fico tão triste. Ninguém me pede um material diferente. Está aqui, ó. Eu tenho dinheiro, a escola tem dinheiro. Uma escola pública. Pensa umas diretoras, firme. Eles só pedem folha. E é o professor folha. É o professor folha, ele só sabe dar aula se o estudante tiver com a folha na frente. Então, criar estratégias diferentes, transcender esse livro didático. Você pode fazer uma leitura em uma roda de conversa, uma leitura em grupo, uma peça de teatro, uma dramatização. Se tiver poesia, recitar um poema, essas crianças precisam, esses adolescentes, recitar, melhorar a sua dicção. Melhorar a sua dicção, ter mais segurança. Eu posso fazer cópia uma vez ou outra? Posso. Existem pesquisas aí dizendo que a cópia, ela ajuda. Eu indico. Para quem tem dificuldade de escrever, que tem um vocabulário restrito, nunca falem isso, colegas. Aquela pessoa tem um vocabulário pobre. Não, por favor. Ela tem um vocabulário restrito. Às vezes, eu vou escrever, eu quero pensar em outras palavrinhas. Eu tenho um dicionário aqui, adoro esse dicionário aqui. Ó. Vamos ver se dá. Deu. Esse dicionário aqui eu amo de paixão. Ele me ajuda.
sinônimos e antônimos, né? Para eu criar umas palavrinhas diferentes, melhorar o meu vocabulário, tá? Então, nós temos que pensar em como utilizar o livro didático. Né? E ensinar esse estudante a cuidar, a não recortar, a não rasgar, porque no ano seguinte, outro colega vai utilizar. E também fazer uma campanha para as famílias, no sentido que o livro didático deve ser cuidado. Tudo, né? Nós temos que cuidar. Tudo. Ter amor às coisas, às pequenas coisas. Pessoal, então, né? Vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho com competência, com conhecimento. Vamos adentrar lá na página do Programa Nacional do Livro Didático. Podem adentrar no ensino fundamental, no ensino médio. Leiam, verifiquem, pesquisem, você tem acesso lá aos livros que foram escolhidos, quais são os índices, tem muita coisa sobre o livro didático. É claro que eu falei aqui bem resumidamente, até porque nós já tivemos uma aula na semana passada sobre o livro didático, tá? Então, muito obrigada, um abraço para vocês, tá? Até a próxima aula. Ok? Vamos estudar bastante. Vamos lá. Um beijo para vocês.